em nanosegundos, tá? Então, a 74 aqui, que é a original, ela tem 9 nanosegundos, tá? A S, que é rápida, 3 nanosegundos. Você vê que a F chega em 3 nanosegundos também, né? E a LS chega a 9,5. Mas a mais rápida aqui é a AS, né? Em nível de potência, a original é 10 nano. A S foi para 20. Ela é rápida, porém, né, tá gastando mais potência. A LS, ó, opa, reduziu para 2 e é de menor potência e de consumo de potência, tá bom? O produto velocidade e potência, que é um pelo outro, né? Então 10 vezes 9, 90. 20 vezes 3, 60. Isso aqui dá uma qualidade. Então, esse PJ aqui, ó, que é o produto da propagação vezes a potência, ele dá um quê de qual é o melhor CI, tá bom? No caso, esse produto tem que ser pequeno. Aí você vê que o ALS é o que tem o menor produto, né? Então, a nível de velocidade de consumo, o melhor CI é o ALS, tá bom? Seguindo aí, né? Seguindo aí pelo AS, né? Praticamente 2 vezes pior nesses dois quesitos, tá bom? E praticamente empatado 74LS e 74F, tá? Taxa máxima de clock em megahertz, ou seja, qual é a frequência máxima que eu posso trabalhar com esses caras aí, né, que eles não estão trabalhando. Então, o meu 74 é 35 MHz. O 74 AS, né, eu consigo trabalhar com até 200 MHz. Então, mais rápido aí, né? E o LS, 45 MHz, tá bom? Fanout, mesma série, tá bom? Então, 74, Fanout era 10, o AS chegou a 40, LS 20, o FF, o 74F chegou a 33. E aí tem os VOH, tá? Então, basicamente, eles mudam um pouco de família para família aí, né? As tensões de entrada e saída máximas e mínimas, tá bom? Hum, Acho que isso aqui eu repeti, já falei, já falei, já falei. Por que que tá isso aqui? Não interessa, já falei disso aqui, tá? Então, além dessas TTL já mencionadas, né, a gente tem outras aí, né, e a gente tem algumas características. Ó. O que acontece com a entrada desconectada, ou seja, a entrada flutuante, né? Então, para a TTL, uma entrada flutuante ela é interpretada como nível lógico 1, tá bom? Por quê? Aqueles diodos que estão na entrada D1 e D3, eles não vão estar polarizados diretamente. Então, eles estão flutuando ali, mas eles são. Não convém deixar a entrada em aberto. Mas, eu quero colocar em 1. Tá, então liga ele a VCC. Tá? Não deixa ele em aberto. Por quê? Porque você é um ponto ali de entrada de ruído. Tá bom? Entradas não usadas. Então, tem entrada que não é usada. Ele pode causar alguns problemas no funcionamento. O que eu posso fazer com essas entradas que eu não vou usar? A gente pode, né, dependendo aí, né, utilizar um resistor pull-up ou pull-down. Né, um resistor de 1K, né, que eu vou utilizar essas entradas não conectadas, ou a 5 volts, ou a terra, dependendo da lógica que eu vou querer. Né? Então, por exemplo, esse cara aqui, eu não vou trabalhar com esse cara aqui, eu vou estar desconectando ele. Né? Então, o que eu faço? Eu ligo ele a 5 volts utilizando um resistorzinho de 1K, tá bom? Que a gente chama de resistor pull-up. Ele está ligando para cima, tá? Por quê? A e 1 é o próprio A, invertido da 1, tá? Aqui no caso da porta NOR, né, um ponto sem nada, eu tenho que ligar ele à terra, né? Então a gente pode aterrar ele, porque 0, A
ou 0 é o próprio A invertido do inverte. Então, aí que a gente vê, né? Vai depender da lógica. Então, ele vai ter que ser de forma que você não altere a lógica. Ou você aterra ele, ou você liga ele a 1. Tá bom, Luiz? Conforme está nesse esqueminha aqui, ó. Então, de forma que ele não vai alterar a sua saída. Tá? Ele não pode alterar a sua saída. Aqui ele continua sendo abarrado, ó, e lá ele continua sendo abarrado. Uma você ligou em 0, outra você ligou em 1. Ok? Sim, é. No caso, é lógica de saída aí. Tá? Duas entradas juntas aí. Eu tenho essa possibilidade, né? Vamos supor que a gente tem uma terceira aí, ó. Então eu posso fazer um jumperzinho. Então essa entrada que seria não conectada, ó, a gente vai lá e pumba, jumpeia ela aqui, ó. Né? Então faz o jumper aqui, né? Por quê? B e B é B, né? B ou B também é o próprio B. Tá bom? Nada impediria da gente fazer aqui, por exemplo, interligar aqui, ó, né? Direto aqui no A, os dois também. Então a gente pode fazer essa técnica de ligar as entradas juntas. O que não convém, né, é que a gente não possa, que a gente deixe elas em aberto, tá? As totem pole é que eu não posso ligar elas juntas, ó. Então, vamos lá. Então, duas saídas TTL. Então eu tenho duas saídas TTL e eu quero juntá-las, né? Então o que acontece? Como são saídas totempoles, eu não posso ligar junto. Então eu vou fazer essa conexão aqui, ó. Então aqui é a saída de um CI, aqui é a saída de outro CI, tá? Por que eu não posso ligar junto? Porque eu posso colocar um CI em 1 e outro CI em 0. Então vai fazer o quê? Se um CI tiver em 1 e outro em 0, você está colocando em curto aqui essa passagem. Provavelmente vai queimar ou esse CI de baixo ou esse CI aqui dessa porta aqui. Tá? Um dos dois eles perdem. Isso vai servir como bypass da antiga lá. Tá? Então, quando a gente faz, né? Eu quero fazer realmente uma lógica aí utilizando uma conexão. Eu vou usar o que? Esses caras aqui que chamam coletor aberto. Então, eu tenho alguns dispositivos TTLs, tá? Que eles são projetados aqui com esse coletor aqui desligado, né? Então é o que a gente chama de open coletor ou coletor aberto, tá bom? Então ele vai, o ideal é a gente colocar um resistor 10K aí para poder trabalhar. Ó. Então, ó, esse é um coletor aberto. Ó. Então como é que a gente trabalha ele para ele trabalhar? Eu vou colocar aqui um resistor externo. Né? Dependendo do que eu posso colocar aqui uma carga, né, de uma corrente maior. Tá? Uma carga de uma corrente maior. Esse tipo de cara aqui faz com que eu faça, por exemplo, uma lógica aí por fio. Né? Então, uma lógica aí por fio vai ser justamente com esse tipo de, né, coletor. Né? Então, eu vou usar a 74LS01, né? São todas portas com coletor aberto, né? E aí aqui eu tenho este curto-circuito aqui, ó, é uma porta E virtual, né? Uma porta E virtual. Então aqui eu tenho A e B barrado, C e D barrado, D e F barrado. O que eu tenho na saída aqui com essa maluquice aqui, ó? Eu coloquei só um resistor de 1K, de 10K, perdão, e eu fiz uma saída que é uma E, da A e B barrado, E, C e D barrado, E F barrado. Economizei uma porta aí, ó. Sacou? Só essa lógica aqui de usar o coletor aberto. Buffer ou driver de coletor aberto. Também é circuito que tem a capacidade aí de uma tensão maior, de uma corrente maior, né? Eles são totem pole, né? O coletor aberto aí, né?
Então, o CI 7406, por exemplo, são 6 inversores que podem absorver até 40 miliamperes, eles aceitam tensões de até 30 volts aí. Né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar, ó, eu quero trabalhar uma lâmpada, né, de 24 volts a 25 miliamperes. Ó. O que a gente pode fazer aí? Usando esse 7406, ó, eu posso colocar minha lâmpada aí, ó, de 24 volts. Ó. Então, 24 volts, 25 miliamperes, ele suporta até 40 miliamperes, né, esse transistor aqui de saída. Né? Então, eu tenho uma lógica qualquer, tal, para mim poder ligar uma lâmpada direto em 24 volts, eu posso usar um 7406, que é um buffer, um driver em coletor aberto. Entendeu? Então, dá para a gente brincar com esse carinha aí, sem precisar usar, por exemplo, um relé, um transistor externo aí e tal, né? Então a gente usa só os circuitos mesmo. Tem um cara aqui chamado Tri-State, né? Que é o terceiro estado. Né? Então, o que é o terceiro estado? O terceiro estado é um estado de alta impedância. Na realidade, ele não está nem em 1, nem em 0. Na realidade, é como se ele tivesse desligado do circuito, tá? Então, é basicamente aquele arranjo do totem-pole, só que ele possibilita que os dois transistores estejam desligados, tá bom? Então, esse cara aqui é um exemplo de totem-pole, tá? Então, eu tenho uma habilitação aqui que vai fazer com que, quando esse cara está em 0, ele abra o Q4 e também abra o Q6. Né? Então isso vai fazer com que a minha saída X aqui, ó, quando os dois estão abertos, é como se o X aqui tivesse desconectado. Ele não está nem em 0 nem em 1, ele está desconectado. Eletricamente ele está desconectado. Por quê? Porque o Q4 e o Q3 aqui, eles são ambos abertos. Tá? Beleza. Então é um inversor aqui entre states. Isso aqui é legal aí quando a gente for para trabalhar com microcontroladores, sistemas microcontrolados, eles utilizam bastante esse sistema aqui com tri-state, tá bom? Beleza. Agora a lógica MOS. Né? Então o que muda aí basicamente para a lógica MOS? Que a gente está mudando o transistor. Então não é mais um transistor bipolar, é um transistor de metal óxido, óxido metálico, né? Metal óxido semicondutor. Então é a maneira com que ele é construído aí que é diferente do outro. Então ele vai te dar muitas vantagens. Então ele é mais simples e mais fácil de fabricar, porque a constituição dele faz com que a gente trabalhe com ele mais facilmente que o bipolar. Montar um bipolar em circuito integrado é muito mais difícil que fazer um MOSFET. Tá? Dá para fazer o bipolar? Dá, tanto é que os TTL são bipolares. Né? Porém, né, fazer um transistor MOS é muito mais fácil, muito menor, né? Então ele fica mais barato de fabricar. Ele consome muito pouca potência, né? Porque o transistor MOS, ele praticamente é uma, né, na hora que ele abre, ele é praticamente uma chave aberta mesmo, ele não passa corrente nenhuma por ele. Na hora que ele está em nível alto, também não passa corrente nenhuma por ele. Né? Então ele é como se fosse uma chave curta, ele não tem tensão, ele não tem potência, perdão, nele. Tá? E ele, então, ele é mais barato justamente porque ele ocupa menos espaço aqui no chip. Né? Qual que é a principal desvantagem do MOSFET? É eletricidade estática. Então o cara é muito pentelho com eletricidade estática. Então, eletricidade estática, vamos supor que você está aí, sei lá, com aqueles chinelões plásticos, com um sapato meio isolante. Aí você andou lá uns 5 metros em cima de um carpete, né? Você andou 5 metros em cima do carpete. Pode ser de qualquer jeito. Deu volta, tal. Ao final desses 5 metros, está aí com uma tensão estática de aproximadamente 5 kV. Se você colocar a mão no MOSFET, você vai queimar o MOSFET.
Sacou? Então isso é um problema. Aí você tem que trabalhar com aquelas luvinhas, tal, tem que aterrar, né? Tem que fazer todo aquele esqueminha para você realmente não pifar o dispositivo, tá bom? Hoje o MOSFET domina a integração em larga escala, em VLSI, LSI, né? Por quê? Porque como os transistores são muito pequenininhos, eu posso colocar mais transistores numa mesma área, né? Então, microprocessadores, memórias, tal, tudo isso é feito com tecnologia MOS, tá bom? Então, basicamente, um transistor MOS ele trabalha por efeito de campo, né? Efeito de campo. Então, ele é diferente. Eu tenho lá entre a porta e o dreno fonte, eu tenho um isolante. Tá vendo que até no símbolo aqui, ó, ele é isolado, né? Então ele está bem separadinho aí, tá? Então o MOS eles podem utilizar aí o enriquecimento canal P ou canal N, tá bom? Então o canal N eu tenho uma setinha entrando aqui, ó, a setinha entra. No canal P a setinha sai. E essa é a diferença delas, tá? O legal aqui é que a resistência deles de entrada, então a resistência que você observa na porta aqui, ela é simplesmente enorme. 1000 gigaohms. Enorme, é como se tivesse desligado esse negócio. Tá? Então isso que é muito interessante. Então, quando você pega um transistor MOS, isso aqui dá muita diferença. Tá? Então, o MOSFET canal N, né? Então, o dreno ele vai estar sempre polarizado positivamente em relação à fonte. E a tensão entre porta e fonte, né? VGS, então porta gate é G, fonte é S, é source, né? Então VGS, a tensão entre VGS, é que vai controlar a resistência entre dreno e fonte. A resistência do canal é controlada pela tensão VGS. Então é isso que vai determinar se o dispositivo vai estar em corte ou em saturação. Se eu tiver um VGS menor que a tensão de limiar, menor que esse VT é praticamente aqui é da ordem de 1,5 volts, o MOSFET não vai conduzir. Não vai conduzir. Se eu tiver o VGS maior que aquela tensão de limiar, ele vai conduzir aí com uma resistência de canal baixa. Tá? Então tá lá, ó. Coloquei o meu VGS aqui, ó, uma tensão maior que a tensão de limiar. O que acontece? Eu tenho uma condução, né, no MOSFET canal N. Tá? Então polarizou positivo aqui, ele tem uma entre dreno e fonte, eu tenho uma resistência aí R-on, né, resistência dele ligado. Quando você coloca um VGS menor que o valor de VT, esse cara fica totalmente aberto, uma porta aberta aí, tá? Então não passa nada, beleza? É basicamente igual um transistor NPN aí, né? Então pensou no canal N, pensa num transistor NPN, né? Então VGS é grande, maior que o VT, ele está conduzindo. VGS menor que aquele VT, ele não está conduzindo. Canal P. Então, o funcionamento é praticamente idêntico, né? E a única coisa é que a tensão negativa está no dreno em relação à fonte, tá? Então, para o P conduzir, ele tem que ter um VGS que ela seja maior ou igual a menos VT, né? Então, tem que aplicar uma tensão negativa no dreno, tá? Então, ó, coloquei aqui, canal P. O que acontece? O meu VGS aqui tem que ser negativamente maior que o VT negativo. O que acontece? Ele conduz. Né? É como se fosse um PNP aqui. Né? Um transistor PNP. Aí o VGS meu está acima do VT. O que acontece? O cara abre. O cara abre.
Agora, eu tenho MOSFETs aí, né, de outras categorias. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho sistemas PMOS, em que eu utilizo só canal P. Eu tenho o NMOS, em que eu só utilizo canal N. Né? Então, hoje, a grande maioria dos microcontroladores utilizam essa tecnologia aqui, NMOS, ou seja, só canal N. Né? E o CMOS, o que acontece? Ele tem os dois, ele tem tanto N quanto P. Tá? Então, ele não se nega, né, a trabalhar só em N ou só em P, ele pode trabalhar com os dois, tá bom? Então, esse CMOS aqui utiliza o MOSFET tanto de canal P quanto de canal N. Tá? Então, quais as vantagens dele? Maior velocidade, menor consumo. Tá? Então, ó, só para a gente não bagunçar com a coisa, tem aqui o inversor. Tá bom? Então, as portas N, Norton, tudo desse jeito. E ele, ó, aqui eu tenho aqui um canal P e aqui um canal N. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Coloquei uma tensão aqui que seria um lógico, ou seja, peguei o Bin aqui e coloquei ele praticamente em VDD. Né? O que vai acontecer? Quando esse cara for praticamente em VDD, o meu Q1 aqui ele vai abrir. Né? Então esse cara aqui abre. Enquanto o Q2 ele vai ficar com uma resistência aqui, praticamente um K aqui, né? Ou seja, esse cara aqui vai deixar a corrente passar. Consequência, meu Vout vai estar ligado aonde? Vai estar ligado no terra. Então tem uma tensão aí, ó, praticamente de 0 volts. Beleza, vamos apagar tudo aqui. Tá. Se eu pegar e colocar 0 volts, eu pego meu VIN aqui e ligo aqui no 0. Vai acontecer o contrário. Né? Então o Q1 que antes está aberto, agora o Q1 começa a conduzir. Então vai passar uma resistência aqui. E o Q2? Q2 abre. Então o meu Vout aqui está ligado no VDD. Ó. Minha saída é 1. Então entrou 1, saiu 0. Entrou 0, saiu 1. Né? Então, o que acontece? A minha saída é o contrário da entrada. Tá aí o meu inversor. Beleza? Vê que a tabelinha aqui já explica, né? O que acontece. Agora aqui a gente coloca uma porta NAND. Então, na porta NAND, o que acontece? Tem duas entradas. Eu tenho aqui na parte de cima dois canal P e aqui na parte de baixo em série dois canal N. Né? Então, porta NAND, se qualquer uma delas for 0, a minha saída é 1. Se para que seja baixo a saída, todas as entradas têm que ser 1. Beleza. Olha só. Se eu colocar aqui o A em 0 e o B em 0, vai acontecer o quê? O P, que está ligado ao A, ele vai virar um curto-circuito. O B também vai virar um curto-circuito. Agora, já o N vai abrir, tanto do A quanto do S. Consequência, ó, a minha saída está ligada aonde? Ó, vai estar ligado em VCC. Então, se eu tiver o A em 0 e o B em 0, acontece aqui, as duas portas. Beleza. Agora, se tiver uma em 0, outra em 1, o que acontece? A que está em 0 faz com que a porta B aqui, ó, conduza e o D dele ele abre. Com a outra entrada em 1, ele faz o contrário. Então, esse cara abre e esse cara aqui conduz. Mas olha, presta bem, o meu AB ele está ligado aonde? Ele não está ligado ao terra. Por quê? Porque eu tenho uma porta em aberta aqui, um transistor em aberto. E ele está ligado em VCC. Por quê? Porque o meu P aqui ó, dá condição. Então ele continua ficando em nível alto. Beleza? Então,
Apaguei tudo. Se eu colocar ambos em alto, ambos em nível 1, se eu colocar ambos em nível 1, transistor P, eles abrem. Transistor N, conduz esse e conduz esse aqui de baixo. Consequentemente, o meu A, minha saída, perdão, ó, ela não pode ir para VDD. Por quê? Porque os transistores P não deixam. Ambos estão abertos. E acontece o que, ó, ele vai estar ligado no terra, ou seja, a minha saída é baixa. Legal? Então, ó. Agora, ó, você viu que a condição inversa, ó, o cara mudou, ó. Onde está o P e o N, ó, ele trocou. Aí virou o quê? Virou uma porta NOR. Virou uma porta NOR. Tá? Então, se qualquer um deles está em 1, né? Se qualquer um deles está em 1, o que acontece? Ó? Eu tenho um dos dois transistores de baixo conduzindo. Para que os dois transistores de baixo cortem, as duas entradas A e B tem que estar em nível 0. 0 e 0, os dois cortam, beleza. Cortando os dois, aí os meus transistores P eles funcionam, e aí a minha saída é 1. Tá? Então, hoje, o que acontece? Obviamente, a família CMOS ela compete diretamente com o TTL aí, em integração aí, em pequena e média escala. Tá bom? Essa tecnologia ela tem produzido uma performance cada vez melhor, está melhorando aí com o tempo, né? E está acabando por dominar a tecnologia TTL, né? Então, a gente tem aqui a série 4000 e a série 14000, que é a série original, né? Ela foi inicialmente concebida pela RCA e aí a Motorola também fez aí a série dela, que é a 14000, né? Então ela veio na cola aí, tá? Ela tem baixo consumo, então a grande Q dele é o baixo consumo, porém ele é muito lento em relação ao TTL, tá? Então eles têm baixa capacidade de corrente, né? Então, e eles não são compatíveis com a série TTL, ou seja, eu não posso ligar um com o outro, um TTL com CMOS eu não posso ligar, né? E eles também a nível de pinagem são totalmente incompatíveis. Tá bom? Aí surgiu a série 74C. Opa, você já vê alguma semelhança? Primeiro, o que acontece? Ela é uma série que é equivalente a TTL de mesma numeração. Então a 74C74, ele é um flip-flop duplo tipo D, igual ao 7474. Então eles têm funções parecidas, com pinagens parecidas, porém as características são da série 4000, né? A nível de velocidade, a nível de potência, interligação. Eu não posso ligar o 74C com por exemplo, 74LS. Entendeu? Então, você foi lá na Santa Efigênia. É para você comprar um 74LS 74. Aí o cara, não tenho o 74LS 74, mas eu tenho aqui o 74C 74. Não convém levar. Ou você leva tudo C, ou leva tudo LS. Por quê? Porque senão você vai misturar tecnologias, tá? A gente tem a série HC e HCT, né, que são as CMOS de alta velocidade, compatíveis com a série 74, bom? E elas são compatíveis também com o 74LS, ou seja, se você comprar um 74HC, você pode trabalhar com o 74LS, o que não acontecia com o 74C, entendeu? Então, 74HC é compatível com 74LS.
Então, 6HC, 74HC e 74HCT são compatíveis e equivalentes ao 74, aos 6 TTLs, tá bom? Então, só que eu só os HCT que podem substituir os TTLs e vice-versa, né? Então, por exemplo, eu tenho já um circuito feito com um TTL. Você pode colocar um HCT no lugar. Agora, você não pode colocar um HC no lugar. Pode dar pane, tá? Bom, aí depois a gente tem a série AC e ACT, né, que é a MOS avançada, né, então também conhecida como ACL, Advanced CMOS Logic, né? Então os componentes 74AC, eles não são compatíveis eletricamente com TTL, tá? Então eles até podem ser conectados, o ACT pode ser conectado diretamente com o TTL, mas o AC não, tá bom? Então ela tem umas vantagens aí, que é o quê? Tempo de atraso, imunidade de ruído, frequência máxima de clock, tá? Então eles têm umas vantagens aí. A série AHC, Advanced High Speed CMOS Logic, né? Então, ela é um CMOS avançado de alta velocidade. Então, é utilizado para velocidades mais altas aí, né? Então, tem uma vantagem frente ao HC, tá? Geralmente, ele é 3 vezes mais rápido que um componente HC. E a gente tem uma lógica aí BIC-CMOS. Então, BIC é o bipolar CMOS. Ele vai misturar bipolar com CMOS. Né? Então, para que eu tenha as melhores características das lógicas bipolares com as melhores características do CMOS. Né? Para que você vai negar as coisas? Juntos os dois. Né? Então, são os consumos do CMOS e a velocidade dos bipolares. Entendeu? Então, é uma lógica de consumo muito baixo e altíssima velocidade. Extensões de alimentação da 4000, da 14000, da C, né, ele varia de 13 a 15 volts. Né? Já das séries HC, HCT, AC, ACT, elas trabalham numa faixa mais estreita, de 2 a 6 volts. Como elas são compatíveis com o TTL, 5 volts encaixa aí. Normalmente é a operação deles, tá? Níveis lógicos, tá? Então a gente tem uma variação aí que a gente vai trabalhar com eles, ó, tá? Então, por exemplo, ó, VIH, né? Então sempre pensando com 5 volts, ó, é 3,5, né? 3,5, aqui é 2, né? 2, e comparando com 7,4, né? Que são 2 volts, né? VIH, 1,5, 1, ó, aí comparando com esses outros. Então a gente nota que eles têm umas características melhores, né? Então, o HC, T e a ACT foram projetados para ser eletricamente compatíveis. Então, eles devem ser capazes aí de aceitar os mesmos níveis de tensão aqui, né, dos 7,4. Tá? Margem de ruído, aquela história de você ter aquela diferença ali, né? VOH mínimo menos VIH mínimo, isso para nível alto, e o VNL, VIH máximo menos VOL máximo. Né? De modo geral, o CMOS tem margens de ruídos maiores que o TTL quando ele está em 5 volts. Se a tensão de alimentação for maior, isso é maior ainda. Então, ele é melhor a nível de ruído do que os TTLs. Tá? A nível de dissipação de potência, eles dissipam muito pouca potência. Tá? Então, por exemplo, a dissipação típica aí de um CMOS é da ordem de 2,5 miliwatts por porta. Né? Então, obviamente que essa dissipação aumenta com o aumento da comutação, com a frequência. Tá? Fan-out. Praticamente não existe fan-out aí, né? Ele é praticamente muito grande, tá? Mas ele é da ordem de 50 aí. Então é uma coisa tão grande que a gente
não leva muito em consideração. O problema é que se aumentar a frequência, esse cara aqui pode diminuir aqui. Bom, então frequências maiores, esse fan-out aqui ele diminui. Então tem uma comparativa aqui, ó, né? Nível de atraso de propagação, ó, 50 nanosegundos. É uma eternidade isso aqui, perto dos 9 nanosegundos do 7.4 normal e de 9,5 no 7.4 LS. Dissipação de potência em miliwatts por porta. Ó. Em miliwatt, tá? Então isso aqui é 1 microwatt. Né? Você vê que isso aqui é uma fração, né, muito pequena desses 10 miliwatts por porta, ou dos 2 miliwatts por porta. Tá? É 1 milionésimo disso aqui, ou 2 milionésimos. Tá bom? É uma parte muito pequena. Margem de ruído, no pior caso, 1,5 para o 7.4, o 4000, o CMOS original. Tá? Enquanto o TTL é só 0,4 e o LS 0,3. Então, ele tem uma margem de ruído, ó, muito melhor. O ruído do CMOS aqui é 3 vezes melhor aqui do que um 7.4 LS, um 7.4. Tá? Obviamente que esses caras aqui que nasceram para ser compatíveis, eles acabam tendo aí faixas menores que o CMOS original. Tá? Frequência máxima de clock, ó. Aí TTL, ó, chegou a 35 aqui, o LS a 45. Você vê que o CMOS aqui original está em 12 somente, tá? Mas ó, o HCT já é 40, o AC e o ACT já vai para 100, né? São famílias mais lógicas. O AHC, o HT vai para 130, né? Então isso aí já caiu. Entradas não utilizadas, você vai fazer da mesma forma que a TTL, tá? Só que aqui, entrada não conectada, ela não vale 1. Não sei para quanto que vale não, tá? Ou eu conecto ela em terra ou em VDD, tá? Ou em alguma outra entrada. Você não deixa ela desconectada. Tá? Por quê? Porque ela é uma entrada a mais e isso aí só vai servir para queimar o seu CI. É aquela entrada da eletricidade estática, entendeu? Então, enquanto no TTL até se admitia uma entrada em aberto, né? Até se admitia, no CMOS não. Ou você liga ela em VCC, ou em GND, ou numa outra entrada, tá? A sensibilidade à eletricidade estática. Então, essa resistência muito alta desse CMOS, eles fazem com que eles produzam tensões aí capazes de romper aquela isolação dielétrica da entrada. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí nele no manuseio, tá? Então, usar aquelas tirinhas de aterramento, de aba 4, que senão você queima mesmo o dispositivo, tá bom? Saídas CMOS ligadas juntas, o que acontece? A gente nunca deve conectar uma junta, porque o que acontece? Quando ele está em ON, ele opera em 1K, aproximadamente. Então, se você deixar duas entradas juntas que estiverem ON, ele vai fazer o que? Ele vai ficar com 500 ohms, paralelo. Então, olha só, uma tensão aqui que deveria ser no nível alto, ela fica pela metade. E aí aqui ainda dá mais problema ainda. Então, olha só o absurdo que é. Então, não se pode fazer uma conexão desse tipo no CMOS, tá bom? Saída com DNO aberto, isso existe também, assim como no TTL. Aí a gente consegue fazer aquela wired end, né? Então, a porta 74HC05 é um exemplo, né, de porta que pode ser arranjada, né? Tem um E por fio, né? Então isso é possível também, tá? Saída tri-state também é possível fazendo, né, no CMOS. Então, também é possível. Então tem lá, ó, né, esses caras aqui fazendo a conexão wired end, tá? Então ela é aceita, né? Você põe aquele resistor RP aqui e aqui eu tenho uma porta E aqui, né?
E aqui eu já tenho o tal do tri-state. Então eu tenho um barramento e esse cara aqui pode entrar em tri-state também. Tá? Beleza. Ó, é legal dar uma olhada no TOT. Acho que é o capítulo 7, se eu não me engano.